Evelyn levou as caixas para dentro, ainda impressionado com a velocidade da entrega. Com o susto do dia anterior ainda fresco na memória, ele sabia que a porta era uma prioridade. Era mais do que uma simples peça de madeira, era a sua segurança e a de suas memórias. Ele foi até um canto da casa, onde encontrou a antiga caixa de ferramentas de seu pai. A mesma que sua mãe sempre dizia que o pai gastava demais, mesmo sem usar todas as ferramentas. Mas Evelyn sabia que para seu pai cada ferramenta tinha um propósito, um ensinamento. Ele se lembrava do pai o ensinando a usar cada uma delas, mesmo as que foram usadas uma única vez. Pegando a caixa de ferramentas, ele sentiu o peso do passado e do conhecimento que seu pai havia lhe passado. Levou a caixa para a porta nova, que estava encostada na parede da sala. Com precisão e a lembrança das instruções de seu pai, instalou as 3 dobradiças, fazendo os ajustes necessários. A porta nova, com sua cor de madeira clara, parecia brilhante na casa empoeirada. Em seguida, ele pegou a última caixa, a mais importante, a da tranca. Ao abri-la, viu que ela estava embalada com um cuidado extremo, como se fosse uma relíquia antiga. Tirou-a com cuidado e, ao segurá-la nas mãos, sentiu algo estranho. Uma energia nostálgica o preencheu, como se ele estivesse sempre esperando por aquela tranca, e ela, por ele. Uma sensação forte e incontrolável o impulsionou a fazer algo. Em sua mente, uma sequência de números surgiu do nada, acompanhada de cores: 13, vermelho, 14, branco, 9, verde, 19, vermelho, 20, verde, 5, branco, 18, vermelho, 9, verde, 15, branco. Era como se algo o chamasse, insistentemente, para digitar um número. Entre tantos, uma única sequência de 6 dígitos parecia controlá-lo, forçando-o a agir sem que ele entendesse: 2, 7, 2, 3, 1, 4. Sem se controlar, Evelyn, com a tranca ainda nas mãos, digitou a sequência que havia surgido em sua mente. No momento em que o último dígito foi pressionado na tela da tranca, um impulso, como um choque elétrico, atravessou seu corpo e mente. Seus sentidos falharam. A última coisa que sentiu foi o chão frio sob ele. Ele caiu inconsciente. Ali, caído, ele foi acordado por uma linda mulher de cabelos vermelhos que demonstrava grande preocupação com ele. Atordoado, Evelyn abriu os olhos e, primeiro, se assustou com a presença dela. Logo em seguida, olhou para as mãos, procurando a tranca, mas ela não estava mais ali. Olhou para a porta e, como em um passe de mágica, a porta nova e a tranca estavam instaladas no lugar, perfeitamente. Passando a mão na cabeça para tentar colocar a mente no lugar, ele se levantou, ainda grogue. Tentando entender o que tinha acontecido, ele olhou para a mulher e perguntou quem ela era. No momento em que sua visão se clareou, ele a viu com mais nitidez. Seu rosto parecia familiar, e uma lembrança começou a retornar à sua mente. A mulher, preocupada, perguntou se ele estava bem, ajudando-o a se manter firme em pé. Quando ela começou a dizer seu nome, os dois o disseram ao mesmo tempo. Ela, com a voz suave, disse: "Eu sou a Luna." E ele, quase em um sussurro, respondeu: "Você é a Luna." Com um sorriso lindo, ela perguntou: "Você se lembra?" Ele, com um sorriso sem graça, como se estivesse se desculpando, respondeu que só se lembrou ao ver o rosto dela, mas que foi mais como um chute. E que, de forma alguma, imaginava que veria aquela menina levada novamente. Com um sorriso irônico, ela retrucou: "Olha quem fala. O bebê chorão que tive que cuidar por anos." Rindo da lembrança, com a mão na boca, ele rebateu, dizendo que na época ela era bem masculina, e agora, sim, parecia uma linda mulher. Vendo o que acabará de dizer, ele ficou envergonhado e corado. Ela, também corada, perguntou, com um tom de leve provocação: "Agora você sabe elogiar?" Depois de se tornar um belo homem, apesar de ainda se envolver em encrenca, assim como antes. Ela riu ao se lembrar da época em que se conheceram, quando teve que salvá-lo de um cachorro que tinha mais medo dele do que ele do animal, mas mesmo assim, ele chorou como uma garotinha. E agora, depois de tanto tempo, o reencontra nesse estado, caído no chão. Rindo juntos da lembrança, uma leveza preencheu o ar pesado de poeira e mistério.
Foi então que o sorriso de Luna desapareceu, substituído por uma expressão de preocupação genuína. Ela olhou para a tranca recém-instalada, depois para Evelyn, e perguntou, com a voz séria: Agora que você já está de pé, me explica o que aconteceu? O que foi essa coisa toda? Você nunca foi de desmaiar. Ele olhou para ela e respondeu, com um rosto também questionador: Eu não sei. Eu estava olhando a tranca, imaginando como funcionava, e então acordei com você me chamando. Luna, olhando para a porta, perguntou: Que tranca numérica? Está tudo normal. E a tranca que você colocou é bonita, mas é só uma tranca normal. Ele olhou para ela com uma cara estranha, foi olhar a porta e, de fato, ela estava certa. Meio assustado, ele olhou para Luna, que riu novamente. Você sonhou, pirralho. Você sempre foi assim, fantasiando muitas coisas. Com uma dúvida do que realmente havia acontecido, Evelyn resolveu verificar depois, pois sabia bem do gênio de Luna, que era o mesmo de antes, apesar de ela ter mudado muito fisicamente. Ele a chamou para entrar e sentar um pouco. Ao tocar na tranca, algo fez um barulho em sua mente, como o som de uma mensagem chegando. Ele olhou para ela e perguntou se ela tinha escutado o som. Luna, mais uma vez rindo, disse que não havia escutado nada e que ele devia ter batido a cabeça muito forte e agora estava mais louco do que antes. Rindo, ela falou: E aquele café que ofereceu? Vai ter ou quer que sua querida babá te leve ao hospital, bebizão? Ele fechou a cara, querendo rir, e disse que não era mais um bebê, mas que ela só tinha colocado um vestido e deixado o cabelo crescer, mas ainda parecia uma moleca. Ela, olhando para ele, deu um beliscão em seu braço. Respeita os mais velhos, ela disse, enquanto ele fingia dor. Os dois se sentaram à mesa da cozinha. Ele se levantou e foi até o antigo fogão, começando a preparar o café. Enquanto a água esquentava, Evelyn perguntou, com um tom de voz que misturava a curiosidade e a nostalgia de um passado compartilhado: Você está passeando? Veio visitar a família? Se eu imaginasse que a tia mais linda ainda estava por aqui, eu teria te visitado no mesmo dia em que cheguei. Luna suspirou, enquanto ele sorria, satisfeito por vê-la brava. Primeiro, respeite minha mãe. Ela não é tia, é senhora. Depois de um momento, com a voz mais calma, ela continuou: Eu voltei a morar aqui. Faz uma semana que cheguei na minha terra natal. Quando eu saí daqui, com 19 anos, tentei me adaptar e viver na cidade, mas só passei por coisas ruins. As pessoas eram como lixo, se aproveitando de mim. Principalmente onde eu trabalhava, tudo ficava nas minhas costas, eu tinha que fazer o serviço de pessoas que se aproveitavam de mim por ser novata. Depois de anos tentando, a situação continuou a mesma. E para piorar, o aluguel onde eu morava começou a aumentar a cada mês, e com o meu salário baixo, ficou difícil morar ali. Com todo esse peso nas costas, resolvi voltar, porque eu sabia que este lugar sempre seria o melhor para mim. Ele levantou a cabeça, e a dor em seus olhos era um eco da tragédia que ele tinha vivido. A leveza na voz de Luna se dissipou, dando lugar a uma compaixão profunda. Ele a encarou, e cada palavra que saiu de sua boca era carregada de uma tristeza que parecia nunca ter fim. Eu voltei porque perdi eles em um acidente, ele disse, a voz quase inaudível. No velório deles, meus parentes tiraram tudo de mim, dizendo que eu era um bastardo e que não tinha direito a nada, já que não tinha o sangue da família. Eles me mandaram sumir. Uma lágrima escorreu por seu rosto enquanto ele continuava. Eu só fiquei com o bem mais precioso que eles me deixaram, onde tive os meus melhores dias, esta casa. Ninguém da minha família sabia da existência dela, só eu e meus pais. Por isso, eu voltei para cá. E achei que não teria mais nenhum conhecido, mas para minha surpresa, você também está aqui. Mesmo ele mostrando um sorriso doloroso pelas lembranças, Luna ficou em choque e se desculpou pela brincadeira. Com raiva por saber o que aconteceu, ela olhou para ele. Sabendo quão doloroso era perder alguém, pois ela mesma havia perdido o pai e agora só tinha a mãe, ela disse, com um sorriso tentando descontraí-lo: Então, parece que nós dois não somos bem aceitos na cidade grande, e parece que lá só tem pessoas lixo. Evelyn,
com um sorriso triste, concordou. Ele então, para mudar o ar pesado, brincou, mudando de assunto: o que Vossa Majestade veio fazer nesta humilde casa? Ele riu, e ela o respondeu, como sempre, um bobo, mas bem que sabe o quão maravilhosa eu sou. Ela passou a mão no cabelo e, rindo, respondeu: minha mãe disse que ouviu que um homem bonito veio viver aqui na vila e o viram vindo na direção da sua casa várias vezes, mas até agora não o achei. Ela caiu na gargalhada. Evelyn olhou bem para ela e falou: para você, já disse que eu sou muito belo, Vossa Majestade. Seguir homens pela floresta é perigoso, o lobo mau pode te pegar. Ele riu. Ela o respondeu: te elogiei quando? Eu não me lembro, mas fique tranquilo, bebizão. Estou aqui para te proteger do lobo mau. Ele, com um sorrisinho, disse a ela: e se eu for o lobo mau, hein? Luna, rindo, respondeu: então não preciso me preocupar nem um pouco. Você ainda é uma garotinha que toda vez que encontro está em uma situação que eu tenho que ajudar, então não tem perigo nenhum. Não tenho nada para me preocupar. Rindo, o tempo passou. Assim, chegou a hora do almoço. Ele perguntou se ela gostaria de almoçar com ele. Então, para provocá-lo, ela disse que era melhor não arriscar, que a comida dele devia fazer mal, rindo. Mas ela o convidou para almoçar na casa dela e, de quebra, aproveitaria para ele ver a mãe dela, já que fazia anos que não se viam. Ele, olhando para ela, disse que iria deixar passar o que ela disse sobre a comida dele, que era maravilhosa e muito melhor que a dela, porque, até onde ele se lembrava, ela era péssima na cozinha. Rindo, ele disse: mas com esse convite, irei ver minha linda e maravilhosa tia. Ela, com a cara fechada mais uma vez, disse para ele respeitar a mãe dela. Eles se levantaram. Ele recolheu as xícaras de café, colocou na pia, e foi até o lado de fora. Ela o acompanhou, mas antes de saírem juntos, ele pediu para que ela esperasse um momento para ele guardar as ferramentas. Ele guardou tudo e foi em direção a ela, dizendo que já podiam ir, era só trancar tudo. Ela disse que não precisava, que ali era um lugar seguro. Ele olhou para ela e disse que, no dia anterior, arrombaram sua casa, por isso estava arrumando a porta. Ela ficou chocada, pois era a primeira vez que algo assim acontecia ali, já que nunca houve essas situações na vila. Ele disse: vou trancar a porta e te conto no caminho. Mas assim que novamente pegou na maçaneta para fechar a porta, ele escutou o mesmo barulho de mensagem. Ele parou por um segundo, porque se lembrou de tudo o que aconteceu de manhã. Segurando a maçaneta, algo apareceu em sua frente. Ele deu um pulo para trás e, assustado, ela foi até ele, perguntando se estava bem. Ele, assustado, só apontou para a porta. Luna olhou na direção que ele apontava, tentando entender o que havia acontecido. Obrigado por assistir até o final. Em breve trarei a continuação dessa história, então não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vem muita coisa boa por aí.